Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de escadas. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre várias coisas, vários modelos de escada, vários detalhes de como construir uma escada, detalhes construtivos, as escadas mais comuns, escadas mais elaboradas, escadas do tipo cascata, como executar, quais são os cuidados, escadas com viga central, escadas circulares, escadas helicoidais, ou também chamadas de caracol. Então no vídeo de hoje a gente vai apresentar vários tipos de escadas e além disso a gente vai falar muito sobre formas de execução, tá certo? Então é um vídeo bem completo, a gente vai falar também sobre detalhes de projeto, cuidados que se deve tomar para não ter nenhum tipo de problema na execução da sua escada. Você também vai ver nesse vídeo a gente detalhando como é feita a execução de uma escada, então fica aí até o final, beleza? Bom, se você já curtiu a ideia do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, é de graça, isso ajuda demais a gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? Pessoal, é importante dizer também que a gente já fez dois vídeos na verdade sobre escada, sobre qual é a altura ideal do degrau, de 16 a 18 centímetros, largura da pisada, de 28 a 32. A gente fez até uma tabelinha que calcula automaticamente para você. A partir do momento que você oferece o pé direito, qual é o espaço que você tem, se vai bater a cabeça no piso superior ou não, qual que é o detalhe que você precisa ter para fazer a execução da escada. A gente já tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima para quem quiser, para quem estiver precisando de fazer esse tipo de cálculo, beleza? Vamos pro vídeo então. A primeira escada que a gente vai ver vai ser a escada de fundo plano, a escada mais comum. Então por que escada de fundo plano? É porque o fundo dela é plano. Essa é a escada mais simples e mais barata de ser feita dentre as que a gente vai apresentar aqui para vocês. Vamos falar sobre alguns detalhes importantes na execução desse tipo de escada. Então quando a gente fala de escada de fundo plano, é tanto a escada que tem o fundo plano, né, que o fundo é a amostra, como uma escada em que o fundo é preenchido, né, ele é fechado com alvenaria, com parede. Então aqui a gente tem mais um modelo de escada de fundo plano. Aqui a gente tem mais um, não dá para ver na lateral, mas é uma escada de fundo plano. E aqui, falando das escadas de fundo plano, tem alguns modelos aqui. A escada propriamente reta, em que não faz curva, né, naturalmente. A escada em L, em que em planta forma um L, forma uma curva de 90 graus. A escada em tipo U, que você desce, vem para cá e volta, formando o formato U. E a escada em leque, tá certo? Mas todas elas são escadas de fundo plano. E aqui mais outra imagem de escada de fundo plano. Então a escada de fundo plano ela é a mais comum de se encontrar nas residências, mas ela também é muito comum de se encontrar em edifícios residenciais, comerciais, em galpões industriais. E ela é bem simples. Aqui mais um detalhe de uma escada em formato L, né? E aqui uma em formato em U. Você desce, tem essa parte que a gente chama de patamar, que é a parte que a gente descansa, e continua para o piso inferior, né? Se fosse ver uma foto, seria mais ou menos isso daqui. Então, essa escada, ela se apoia na viga aqui em cima e na viga aqui embaixo. E por baixo dela passam as armações, a parte de aço que tem função estrutural juntamente com o concreto. Eu vou detalhar para vocês no próximo vídeo. Ó, pessoal, então o que a gente tem aqui? A gente tem alguns pilares, aqui passa uma viga. E aqui tem outra viga no pavimento superior, então a gente vai ter essa escada. Essa parte aqui de armação é que a gente chama de rampa da escada, né? Que é uma grade, a gente passa com armaduras longitudinais nessa direção e armaduras transversais. Não necessariamente vai ser assim esse tipo de escada, mas essa é uma forma comum de ser feita. Então a gente faz a amarração na parte de baixo com a viga inferior e a amarração na parte de cima com a viga superior. Nesse caso em particular, houve um reforço aqui nessa parte, que é a parte do patamar, a parte em curva, que é uma parte delicada estrutural, então é comum que se faça esse reforço, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, como a gente pode ver na figura. Vamos continuar a ver o vídeo. Essa parte do vídeo é bacana porque mostra as barras de aço partindo do pavimento inferior até o superior. Essas são as barras longitudinais. E aí vem as barras transversais, que servem para travamento e para distribuição dos esforços. Bom, depois de feita a parte da armadura do aço, a gente vem com a concretagem, né? Nesse caso, a viga foi concretada junto com a rampa. Então faz a forma com madeira ou com material equivalente para que faça o molde dos degraus e basta fazer a concretagem. É importante dizer que essa parte dos degraus pode tanto ser feita com concreto, então eu vou mostrar no próximo vídeo como isso é feito, ou você pode fazer com tijolos, né? O lado bom de fazer com tijolo é que fica mais leve, né? O tijolo é mais leve do que fazer concreto. O lado ruim é que fica menos rígido. Se for, por exemplo, um shopping, um edifício em que a movimentação é muito intensa, não faz sentido fazer com tijolo, tem que fazer de concreto mesmo. Mas para residencial, no caso que não há muita movimentação, pode ser feito com tijolo.
Então, se a gente fosse ver, tem a parte da armadura, que a gente mostrou lá, é bem simples, amarra na parte de cima, amarra na parte de baixo, e vem com a forma, e depois a gente realiza a concretagem. Quando a gente joga concreto, o concreto vem descendo, e pelo próprio design ele já vai montando o formato dos degraus, a altura do espelho, a altura da pisada e assim por diante. Aqui uma foto real de uma construção, nesse caso o patamar, que é essa parte de descanso, se apoia nas laterais dessa alvenaria. Provavelmente tem uma viga por debaixo aqui para resistir a esses esforços. Essa parte aqui que a gente fala que é a rampa da escada, nesse caso só tem uma madeira, a gente coloca a armadura de aço, né? E faz o travamento, como mostra nessa parte superior. Mas essa parte da rampa, né, inclusive do patamar, pode ser feita com as vigotas, com as lajes treliçadas, as que a gente chama de pré-moldada, a laje comum de residência, tanto com lajota quanto com o isopor, o EPS. Então, ao invés de você usar a madeira como forma, você usa a própria laje e faz também o dimensionamento estrutural. Eventualmente vai precisar passar mais vigas longitudinais e transversais, mas aqui você tem maior praticidade, a sua estrutura fica um pouco mais leve, porque a lajota é muito mais leve que o concreto e o EPS e o isopor também. Então você deixa essa parte da estrutura da sua escada mais leve, dependendo do projeto pode ser uma opção interessante. Conforme a gente havia dito, quando você coloca o concreto, nesse caso está usando aqui o mangote do caminhão betoneira, né? O concreto é fluido e conforme você vai colocando, ele vai descendo aqui pela rampa da escada e você vai desempenando para fazer a moldagem dos degraus. É uma atividade relativamente simples a parte da concretagem. Então veja aí o acabamento que está sendo dado, né? Depois de realizar a concretagem, fazendo o detalhamento e sua escada está pronta. Basta fazer agora à espera da cura do material. Essa imagem é uma imagem interessante que mostra o reforço do degrau. Geralmente a parte do degrau é só concreto, né? Não é armado. Essa parte aqui do degrau geralmente é só o concreto, como a gente viu nas outras imagens. Mas em regiões de grande fluxo de pessoas, né, com tráfego intenso, a gente costuma colocar esses reforços aqui no degrau para ele não romper. Então isso aqui já é mais um detalhe interessante de projeto. Essa é outra escada de fundo plano. Essa escada é bem interessante. Eu trouxe aqui pra gente mais por uma curiosidade, é uma imagem que eu achei bem bacana. Essa aqui é uma escada fora de regra, uma escada bem bonita, né? Eu gostei da forma dela e trouxe aqui pra gente como uma curiosidade, mas também é uma escada de fundo plano. É executada da mesma forma que as demais. Claro que aqui tem um projeto estrutural mais robusto, né? Mas a ideia geral do projeto é a mesma. Essa é mais uma escada de fundo plano, mas é uma escada circular, né? Veja o detalhe. Nesse caso, veja que passa uma viga na lateral e passa uma outra viga na outra lateral. Então a armadura principal que a gente fala é a armadura transversal, que ela vai passando aqui, ó, nessa direção, né, que é o raio, se fosse pensar num círculo, e vai descansando nas vigas laterais. É uma escada bem interessante aqui para a gente ter uma ideia de como é feito. E a regra, pessoal, é a mesma coisa. A gente faz a parte de baixo, que são as formas, né, que vão dar sustentação para a nossa execução da nossa escada. Depois passa a armadura e faz a concretagem. A parte mais difícil da escada tende a ser montar, né? A parte da concretagem geralmente é a parte mais fácil, quando a forma e a estrutura foi executada de forma adequada. Então, como a gente havia dito aqui, só uma constatação, que aqui a nossa escada em planta, ela pode ter como armadura principal a armadura longitudinal, que é no sentido da descida da escada, ou ela pode ter como armadura principal a transversal, que é a armadura ortogonal ou perpendicular ao sentido de descida da escada. Então, nesse caso, a armadura principal é esse ponto aqui, ó, que estaria saindo do plano da imagem, né? Como assim? É igual nesse caso aqui. Ao invés da armadura principal ser na direção da descida, como é o mais comum, ela apoia-se nas vigas laterais. Então a armadura principal é a armadura transversal. Então existem essas duas formas, em resumo, de se fazer escada. A mais comum é a primeira, tá, pessoal? Mas eventualmente pode ser que a parte de baixo ou a parte de cima não seja resistente o suficiente. Então a gente faz o apoio nas vigas laterais. Então eu acho que essa é uma informação interessante. A depender de onde você vai executar a sua escada, se vai fazer um puxadinho, não tem estrutura embaixo para resistir, pode ser conveniente fazer esse tipo de estrutura. Aqui no detalhe é uma estrutura de madeira, mas é análogo ao que a gente falou. Então a escada está se baseando basicamente nas vigas laterais, os degraus vão se apoiando nas vigas laterais. Então o que a gente tinha para falar de escada de fundo plano é basicamente isso, já é bastante coisa. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a escada em cascata, pessoal. Essa escada é bem interessante. E ela é a escada que está na moda, né? O pessoal tem adorado colocar essas escadas em ambientes internos, residenciais e comerciais também, porque ela traz um design bem interessante. Então essa escada aqui é de vidro, né? Vamos dizer que é um caso avançado.
A gente vai fazer o detalhamento também de escadas de concreto por causa de escada de cascata. Olha que interessante essa escada. Os degraus da parte de baixo dão um design muito bonito para o ambiente. E essa escada em cascata, ela dá uma leveza também, né? Impressiona bastante. Aqui mais um modelo de escada em cascata. Olha isso aqui que interessante, é bem comum, né? Que os degraus na parte de baixo, quando se tem espaço, eles sejam maiores porque dá um aspecto bem bacana. E aqui mais um modelo de escada em cascata. Vamos dar uma olhada mais em algumas imagens aqui. Essa daqui também é bem interessante, simples, né, de concreto armado. A gente vai fazer detalhamento de como é feito logo adiante. Aqui também mais uma escada simples, aqui uma parte em leque. E essa daqui é mais rústica, né? Essas duas aqui são mais rústicas do que as que a gente havia visto anteriormente. Bom, o detalhe de projeto dessa escada é diferente da escada de fundo plano. Então esse tipo de escada é mais caro do que a escada de fundo plano. Por quê? Porque você vai gastar mais aço, né? Veja no detalhe aqui, eu vou mostrar na imagem para vocês entenderem melhor. Vai muito mais aço do que na escada de fundo plano e a mão de obra também geralmente tende a ser mais cara. Mas para quem curte a parte estética pode ser uma boa opção. Olha o detalhamento da armadura de como é feito e aqui na imagem dá para ter uma noção melhor, né? É como se fossem gaiolas, a gente faz gaiolas por degrau e vai unindo gaiola a gaiola por estribos, né? Então esse aqui é um projeto bem mais robusto do que aquele da escada plana, é bem mais complexo de ser executado. E aqui você olhando você já entende o porquê, né? Olha aqui mais uma imagem interessante, mas a ideia pessoal é a mesma, a gente faz a forma já dá mais trabalho de fazer, porque a gente tem que fazer os degraus também na parte de baixo. A armadura dá mais trabalho de fazer, olha o tanto de amarração que tem que ser feita, né? Então você vai gastar mais aço, mais tempo, mas pode valer a pena dependendo do seu projeto. E mais uma imagem aqui de execução, aqui. Feita essa parte, você desce o concreto, né? Tem que fazer a forma também para formar o degrau na parte superior e fica show de bola. Bom, então essa é a escada cascata, vamos para o nosso próximo tipo de escada, que é a escada de viga central, ou vigaí, que basicamente são os degraus em balanço. A gente tem uma estrutura central, que passa pelo centro, uma viga, e os degraus, né, que ficam em balanço em relação a essa viga. É uma escada também vazada, é uma escada que tem um apelo estético muito grande e é uma escada naturalmente mais cara do que aquela de fundo plano. A gente vai fazer o detalhe aqui para vocês verem, olha que imagem interessante, fica bem bacana o ambiente, né? Claro que aqui ainda falta o acabamento, mas dá uma leveza interessante para o ambiente. Olha que bonita essa escada aqui é de ferro, né? Pré-moldado. Como é que isso é feito? Eu acho que eu tenho algumas imagens aqui adiante. Antes da gente ir para as outras imagens, essa aqui é a estrutura típica. No caso de escada de viga central com estrutura de concreto. Passa uma viga no meio e aqui a gente faz o engastamento do degrau que fica em balanço. Quer ver? Ó, é assim que é feito. Então a gente passa uma viga central e aqui a gente vai ver umas imagens adiante, a armadura dos degraus que ficam fixados a essa estrutura principal. É um projeto mais sofisticado do que os demais. Dá bastante trabalho, mas fica bem interessante também. Então esse aqui é o detalhe, né, de uma estrutura de escada em concreto armado, mas poderia ser pré-moldado, como a gente havia dito, né? Então fica mais simples aqui. Você fixa na parte de baixo, na parte superior, e faz a fixação dos degraus. Olha que fácil fazer isso aqui. Isso aqui não é muito comum para residência, né? Mas para comercial, para industrial, isso é mais comum, mas fica bem bacana também. Olha essa imagem interessante. Nesse caso, é residencial, mas não é no Brasil. No Brasil não é muito comum de ter esse tipo de escada, não. Olha mais uma imagem interessante, também não é no Brasil, mas deixa um aspecto bem legal aqui para o ambiente. Legal, então essa é a escada de viga central, né? Vamos falar um pouquinho sobre a escada flutuante, que é o degrau em balanço. Também é uma escada vazada. Ela é fixada lateralmente só e a outra parte fica livre, fica uma viga em balanço mesmo. Olha que bacana essa imagem que a gente trouxe para vocês. Mais uma imagem interessante, são escadas bem sofisticadas. Aqui é uma escada mais simples, mais rústica, de concreto armado. A gente vai explicar como isso é feito. E nessa imagem aqui já dá para ter uma noção interessante. Então veja que os degraus que estão em balanço, em primeiro lugar, eles têm espessura variável, né? Aqui no Brasil não é muito comum de ser feito assim, geralmente faz uma espessura única. É claro que os esforços solicitantes, né, para quem entende um pouco, são maiores aqui no engaste, mas esteticamente no Brasil é mais comum ser feito de uma espessura só. E como é feito? A gente faz uma viga lateral, né, e essa viga lateral vai dar respaldo, vai dar estrutura para todos esses degraus.
o detalhe de projeto dessa viga aqui tem que ser importante, porque a viga vai estar sendo submetida a esforços de compressão, flexão e torção. Então não é muito simples de ser feito, mas fica bem interessante. Então esse tipo de escada é bem interessante, pode ser feito de concreto, a gente vai detalhar mais adiante, mas também pode ser feito de outros materiais. Olha essa escada aqui pré-moldada de aço, né? Aqui mais uma e a gente vê o detalhe de execução. Aqui é só colocar o acabamento e a escada está pronta. Agora, vamos falar sobre o que a gente vai fazer. Geralmente a gente vai fazer escada de concreto armado. Então veja no detalhe como é simples, né? Assim, entender como é feito, mas é complexo ao mesmo tempo, porque o detalhe aqui do projeto estrutural não é tão simples, né? Então a gente passa uma viga principal e faz a amarração desses degraus a essa viga, fazendo várias viguinhas engastadas. Muito cuidado ao contratar mão de obra para fazer isso, contrate um engenheiro para fazer o detalhe de projeto para vocês não terem problema. Esse tipo de escada aqui não dá para ficar fazendo na sorte, eu acho que dá, tem que ter certeza porque é bem perigoso, então tomem cuidado em relação a isso. Aqui mais um detalhe, uma viga principal, os degraus saindo, as formas para fazer a concretagem, show de bola. Ah, pessoal, interessante que eu encontrei mais algumas imagens aqui de escadas com viga central, né? Então a gente havia dito aquela hora que passa a viga, aqui tem as formas, né? Escada com viga central, aqui são as gaiolas e a viga que passa ao meio. Todas elas são parecidas, né? A diferença da escada da viga central é que aqui a viga passa ao meio e no caso do degrau flutuante, a viga passa lateralmente. Vamos adiante, falar agora sobre a escada circular. Bom, a escada circular, né? Porque circular tem forma de um círculo. Olha que interessante mais esse projeto. Dependendo do tipo de escada circular, você pode ter um gasto exuberante aí com a armadura, né? Olha esse projeto, a complexidade das formas, né? Em primeiro lugar, mas olha o tamanho da bitola do aço, o diâmetro. Projeto bem robusto, né? Olha essa escada que interessante, né? Essa escada, claro, foge um pouco do que a gente vai ter na nossa residência, mas eu coloquei aqui porque eu achei interessante, achei bem bacana ter esse vão aqui, esse patamar em balanço sem apoio. É bem interessante ver do que a engenharia é capaz, né? Olha mais outra imagem aqui, que bonito. Mais uma escada central. E aqui com fundo de laje bem pequeno, então é bem interessante como foi feita essa execução. Mais uma imagem aqui pra gente admirar, né? Mas no detalhe, no final das contas, é sempre a mesma coisa. As barras de aço que passam no fundo, tem que estar no fundo porque no fundo vão estar os esforços de tração. O concreto não resiste bem à tração, então geralmente o aço é reforçado na parte inferior e nos engaixes também na parte superior por conta do momento negativo. Se você não tem ideia do que eu estou falando, segue o jogo. É mais um comentário para quem entende um pouquinho de estrutura de concreto. Mais uma imagem aqui de escada circular e vamos falar da escada helicoidal ou caracol. A diferença da circular para a helicoidal é que é fechadinha, né? A helicoidal, a caracol, ela é circular também, mas é circular no próprio eixo. Então ela é bem mais fechada, ela é muito útil para quando você tem pouco espaço. Então você consegue subir rapidamente para o pavimento superior sem gastar muito espaço. Claro, não é uma escada das mais confortáveis, tanto para passar móvel, enfim, mas é uma escada que é uma boa opção para quando você não tem espaço e tem que acessar o piso superior. Aqui mais um detalhe de escada pré-moldada, né? Pré-moldada de concreto. Aqui tem a parte da estrutura principal e os degraus em balanço. Então, para o vídeo de hoje era isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho e se inscrever no canal, é de graça. Ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima!